Fala meus amigos que acompanham o canal, eu sou Rodrigo Rocha e hoje vamos estar aí demonstrando como retiramos o display do Samsung A20. Então, com a estação de ar quente, nós colocaremos a temperatura em 250 graus e aplicaremos nas laterais da tampa traseira do aparelho, certo? Para que a cola venha amolecer e facilitar assim a retirada da tampa. Devemos nos atentar aí a não permanecer com o assoprador térmico aí por muito tempo no mesmo local. Sempre está circulando o ar para evitar que venha a danificar a tampa traseira, já que como é uma peça de plástica pode ocasionar o derretimento da própria. Como vocês estão percebendo aí, eu estou sempre circulando com ar quente em toda a lateral do aparelho, evitando assim qualquer possibilidade de danificar a peça. Então iremos pegar a espátula, no caso eu uso geralmente aquela chapa de radiografia, eu prefiro, ela é mais fácil de penetrar na tampa do que a própria espátula de plástico ou de nylon. Então eu sinto mais à vontade estar trabalhando com aquela chapa de radiografia. Corto em pequenos pedaços e vou introduzindo a chapa nos cantos da tampa e assim abrindo, cortando a cola. Devemos nos atentar aí, não estar introduzindo muito a chapa devido aos flecos que existem nas laterais do celular. Então, porventura a gente introduziu demais e a chapa de radiografia, por ser muito fina, ela corta com maior facilidade esses flecos. Então, introduz só a ponta e assim vai deslizando por toda a lateral do aparelho, certo? A fim de estar cortando a cola. Como vocês podem ver aí, após a retirada da tampa, vocês podem ver que tem dois flecos aí, um do MEI e outro é do display, certo? Ter bastante cuidado na remoção dessa tampa traseira do Samsung A20, para não estar danificando. Nesse momento a gente utilizamos a chave para retirar os parafusos. Tenha sempre em mão uma pinça para facilitar a retirada dos parafusos, a remoção no caso. A gente vai tirando, desrosqueando os parafusos e puxando com a pinça, que ele não vem, o parafuso não vem na ponta da chave. Então a pinça ajuda bastante a retirada. Então vamos retirar aí o flex da biometria. Iremos usar uma espátula de nylon ou de plástico, se preferir, para destacar a lateral aí da tampa traseira. E lembrar também de estar tirando o slot do chip, certo? Remover o slot para não danificá-lo. Nisso a gente com a espátula de nylon, a gente vai tirando aí, destacando toda a borda,
para poder fazer a remoção do display. Não precisa fazer nada com pressa, tenha cuidado, paciência, que isso aí pode estar danificando, certo? Tire com cuidado. E agora vamos tirar aí desconectar os flex aí. Primeiramente, desconectar aí o flex do conector da bateria. E vai retirando o restante. Removeremos aí a bateria para facilitar o trabalho. E voltamos a utilizar aí o assoprador térmico, novamente, a estação de ar quente, ou estação de retrabalho. Vamos colocando nas laterais para amolecer a cola e facilitar a remoção do display. Nessa hora pegamos novamente a nossa espátula, no caso nossa chapa de radiografia, e vamos estar removendo esse display, sempre com muito cuidado para não danificar, porque a nossa intenção é só trocar o vidro, certo? Não iremos trocar todo o display, então a gente tem que remover com cuidado para não danificar o display. Vamos passando aí cuidadosamente a espátula nas laterais, certo? Caso venha sentir dificuldade na remoção, aplica mais ar quente para amolecer mais essa cola, certo? Passe todas as laterais. Como há vários tipos de estação de retrabalho, então o meu no caso é um Yashun, o 880D. Eu, como já conheço ele bem, sempre utilizo para esse tipo de trabalho, serviço, a temperatura de 250 graus.
Com esse display do A20 você tem que ter muito cuidado, porque ele tem uma cola aderente que fica bem atrás na carcaça, certo? Então esse display tem um nível de dificuldade bem maior do que os outros, certo? Aí você trabalha com cuidado. E além de estar utilizando essa espátula, eu utilizo uma outra que é de um protetor de película, aquelas películas 3D, eu utilizo bastante ele, esse aí que está na minha mão, para ir abrindo espaço. Porque como esse display tem essa cola aderente aí na carcaça e fica colado bem atrás do display, então eu tenho que penetrar essa espátula aí que eu utilizo e assim vou abrindo, cortando a cola. Devagar, com cuidado, para não danificar o display. Sempre com muito cuidado, vou cortando aí a cola, certo? Com muito cuidado mesmo. Lembrando do flex do display, você sempre se atente à posição dele para também não danificar, passar direto a espátula e acabar cortando o flex do display. Após a remoção aí do display, tá aí essa parte aí da carcaça que tem uma cola aderente que fixa aí na parte traseira do display. Então remova com muito cuidado. Tamo junto aí, precisando de uma força, pode entrar em contato comigo. Não se esqueça de inscrever no canal, deixar aquele like e compartilhar o nosso vídeo aí. Obrigado, meus amigos, um forte abraço a todos aí.